Estamos retornando agora ao último bloco do programa Caminho das Pedras. Estamos conversando com o João Amálio Ribas, ele que é músico, professor, compositor, enfim, atua em várias áreas e principalmente em áreas ligadas à cultura. Mudando um pouco de festival e tudo mais, nós terminamos até o bloco anterior falando do FUC, da ajuda de custo que possibilita bandas virem para cá e tudo mais. A questão que eu sempre tenho batido muito aqui, João, é a questão da educação e a cultura. Né? Que eu acho que são os pilares do desenvolvimento. Não existe nenhuma nação, não existe nenhum país, não existe nenhuma civilização que tenha progredido, que tenha ficado na história, se não estivesse calcada num desses dois pilares. Porque a gente tem hoje ainda aqui os clássicos gregos, né, os grandes mestres da literatura, da pintura e tal, que tiveram justamente essa base e as civilizações se formaram em cima disso. Sim. Você como professor, como é que você está encarando hoje, por exemplo, há uma preocupação, por exemplo, primeiro da escola e segundo do aluno em receber essa informação cultural, está ligado no que está acontecendo na cultura no Brasil e no mundo e tudo mais? Então, a minha avaliação é restrita ao meu universo ali de contato com alunos de terceiro ano, de pré-vestibular. Então, eu vou falar sobre aquilo que eu tenho contato, né? Essa realidade restrita que eu tenho contato. Eu vejo com muitos bons olhos uma geração que tem lido cada vez mais, se interessado cada vez mais por questões, como você diz, culturais, alunos que te surpreendem com informações que você julga que eles não teriam, né? Você comenta alguma coisa sobre um autor e não um ou dois, mas uma leva de alunos que têm informações sobre cineastas, músicos, escritores, que não estão ali no cabedal do ensino escolar. Então, eu posso estar sendo um pouco, sei lá, excessivamente otimista, mas é real. Eu tenho contato com muitos alunos, não um, não dois, mas muitos alunos abertos à cultura, e essa cultura que vai além dos bancos da escola. Pois é, e isso é muito bacana até, e é uma revelação que me agrada muito receber, porque a gente tem acompanhado, né, toda essa crise que todo mundo fala na questão do ensino e tudo mais. Aí a gente vê, por um lado, Ponta Grossa, por exemplo, né, estamos na cidade, vivemos aqui, falamos daqui, onde há uma evolução muito grande no ensino fundamental por parte do poder público municipal. As escolas municipais estão com uma qualidade de ensino muito boa, estão com índices elevadíssimos, né, muito acima da média brasileira. Aí, por outro lado, nós escutamos uma revelação como a tua de alunos do terceiro ano se preocupando com isso. A gente vai no FUC, vai no FENATA, fala dos dois principais eventos culturais da cidade, e a gente vê uma geração nova participando, olhando, escutando, entendendo, conversando, buscando informação sobre esse universo que tem ali. Então, isso nos motiva realmente a acreditar que, sabe, de repente, depois de um hiato que a gente teve, a informação, né, principalmente a informação cultural, começa a tomar corpo, né, começa a ter um respaldo e as pessoas, os jovens principalmente, interessados nisso. Né? Sim, eu dei uma entrevista para um trabalho acadêmico de ex-alunos meus, que hoje fazem letras e pedagogia, e uma das perguntas era se o professor observa uma melhora, uma evolução no aluno depois de um ano de curso, ou 3 anos, ou, né, enfim, ensino fundamental e médio, e se o professor não observa isso, tem que se rever a educação. A gente dá aula para mudar as coisas. Exatamente. Então, eu sou um pouco contrário a uma visão muito negativista da educação. Eu acho que a educação, sim, ela tem problemas no país, mas ela está passando por grandes modificações e eu tenho um olhar otimista em relação a ela. Isso é muito bacana, João, porque normalmente, né, o artista por si só é um otimista, né? Salvo alguns escritores que antigamente aí queriam morrer cedo, né? Tuberculose andou matando muita gente, o seu Álvares de Azevedo morreu com poucos anos, o seu Noel Rosa morreu com 27 anos, então, né, muita gente aí que foi muito cedo, porque naquela época até tinha algumas coisas assim. Mas, voltando aos nossos tempos, né, hoje a questão de você querer viver, de você querer ter uma qualidade de vida melhor, de você querer ter um pouco mais de tempo para você, para o teu lazer, para
para a tua informação, acaba também focando um pouco isso, né? Então a pessoa começa a assistir um pouco mais de filme, começa a ir um pouco mais a teatro. Hoje os meios de informação também, até pela internet, você consegue assistir espetáculos teatrais que antigamente você não assistia. Sim. Há uma série de emissoras com um perfil mais cultural, nós estamos numa delas, inclusive, que é a TV Cultura, né? Aqui na TV Educativa a gente transmite sinal da TV Cultura, onde tem programas de dança, de música popular, o Ensaio, que é um programa fantástico. Então, outras emissoras também, TV Sesc, começa também a ter esse perfil, TV Sim. Brasil, enfim, vários canais que estão focados na cultura. E também, com isso, possibilita o acesso de muitas pessoas a programas culturais que antigamente não existiam, não tinha, era mais difícil, vamos assim dizer, de você poder ver. E a própria internet também facilitou muito a questão de músicas e tudo mais. Sim, mas um fator importante hoje é que, eu estava até lendo sobre isso, que hoje a informação está disseminada. Muito certo. Mais fácil você fazer pesquisas e se informar, mas processar essa informação é muito importante. Daí que entra a educação. Não basta apenas ter acesso e ser portador da informação, mas é preciso saber usá-la, né? Reprocessá-la. E é aí que entra a educação de maneira importantíssima. Né? E é, sem dúvida nenhuma, o grande alicerce, né? Porque você não vê ninguém se formar e tal, apesar que tivemos um presidente da República que achava que não precisava ter estudado, que não era legal ler e tudo mais, né? Mas já ficou isso para trás também, graças a Deus, também já passamos por essa fase. Eu acho que é uma evolução constante, né? Então, um ótimo presidente, algumas pessoas acham, outras não acham, mas o fato é o seguinte, essa coisa de bater no peito e dizer que nunca estudou, que não tem por que ler, então isso é ruim para as novas gerações. Então, a gente recebeu todas essas influências, todas essas informações, todas essas coisas que acabaram conturbando um pouco foi feito um estudo agora, estatisticamente, foi estudado durante 15 anos, alunos que liam e alunos que não liam. E ao final desses 15 anos foi feito um estudo de diferenciação entre esses dois grupos. Inevitavelmente, quem constrói uma história de leitura, 15 anos depois estava mais bem colocado, estava mais bem remunerado e assim por diante. São questões pragmáticas também, porque sempre que se fala de leitura, se pensa em alimentar o espírito e assim por diante. Isso é real, a leitura deixa o homem um pouco melhor. Mas também no aspecto pragmático, prático da coisa, a leitura também te traz possibilidades melhores no futuro. Isso é inegável, isso estatisticamente comprovado com estudos de que a leitura influi e muito na vida do indivíduo, tanto na vida do espírito, mas também na vida prática. E isso é muito legal, essa informação, e até você que está assistindo aí, de repente muita gente, porque ler é chato, porque não sei o quê. É que de repente também, algumas vezes, as escolas indicam alguns livros que são efetivamente chatos, né? Mas não são só aqueles livros que existem. Eu me lembro quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fui conversar com uma professora de literatura, de português, na época até era mais português que literatura, a professora Roseles Napoli, que influenciou uma geração aqui em Ponta Grossa, porque era, além de ser uma professora fantástica, era uma pessoa inteligentíssima e que começou a nos mostrar que, além dos livros chatos, existiam autores como Carlos Drummond de Andrade, como Manuel Bandeira, como Cassiano Ricardo, isso para falar apenas em alguns poetas, né? Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt, e a gente foi aprendendo, e a gente foi conhecendo, e a gente foi gostando de tudo isso. Então, ela realmente influenciou uma geração muito grande aqui em Ponta Grossa, e sempre que eu posso, eu falo da professora Roseles Napoli, que hoje mora em Guaratuba, inclusive, né, se desgostou com alguma coisa aqui que a gente até hoje não sabe o que foi e foi embora para lá, mas perdemos realmente uma grande entusiasta dessa área aqui na cidade e que foi um exemplo, né, para uma geração, como também outros professores, e o João Amalho hoje está sendo também um exemplo para uma geração que está aí, né, João? Eu acho que o melhor pagamento, entendeu? E isso não é demagogia, pode soar demagógico, mas não é. A melhor recompensa que tem anos depois de você ter dado aula para determinado aluno,
aluno, o cara na faculdade, o cara formado já, vir e dizer, poxa, eu não lia, por exemplo, Machado de Assis, mas depois de uma aula, ouvindo determinada coisa que você comentou, me deu curiosidade, eu fui até lá, eu comecei a ler e hoje eu sou um assíduo leitor de Machado de Assis, ou de Graciano Ramos, ou de Guimarães Rosa. Eu acho que isso é o mais importante que fica do trabalho de um professor de literatura. Eu uso de expedientes, como música, caracterizações nas minhas aulas, fantasias, humor e tudo mais, para que a aula de literatura seja interessante. Mas que não pare aí, que essa aula de literatura interessante seja uma porta de entrada desse aluno no universo da literatura. Que ele possa, posteriormente, é claro que não vai acontecer com todos, Sim. nem todos se tornarão leitores, mas se você conseguir pescar alguns, a partir de uma aula, o cara se tornar dali para frente um leitor da grande literatura, o trabalho já está muito bem recompensado. E é interessante isso, né, João? Até foi muito bom você ter frisado, porque aqui também eu sempre leio cada programa, uma crônica, um poema, um texto bacana, e as pessoas também me procuram, pô, gostei, você me manda. Então, desperta esse interesse, né? E isso é realmente muito bom. João, queria agradecer você ter vindo aqui, o João veio especialmente de Curitiba para participar do programa, é uma honra. Muito obrigado, um grande talento aqui de Ponta Grossa.